Espera aí que não começou ainda. Aí. Então, nós estamos fazendo a correção dos exercícios do Geek One sobre substantivo. Não precisa acompanhar pelo Geek One, tá? É só a gente vai fazer um comentário geral aqui, tá? Dos principais erros que apareceram, tá? Então, na questão 1, era para identificar o substantivo composto e substantivo simples, tá? Muita gente errou, como vocês estão vendo aqui, então toma cuidado, tá? Não pode errar mais isso. Composto, duas palavras ou mais, tá? Percebe que a maioria dos substantivos compostos precisam do hífen, aquele tracinho que fica no meio da palavra, tá? E substantivo simples, qualquer substantivo formado por uma única palavra, tá? Página é simples? É simples, né? Poemas, simples. Bichos, simples. Laura, simples, tá? Então, tudo que tem uma única palavra, a gente pode dizer que é um substantivo simples. Dúvidas até aí? Professor, Oi. eu coloquei criança infantil. Eu errei? Criança é substantivo simples, tá certo. Infantil é adjetivo. É uma Hum, característica da criança, tá? Então, daí não, tá tá, bom? tá. Professor, você pode ver que eu coloquei? Eu só lembro bichos e alguma coisa. Ô, meu filho, você quer que eu mostre aqui o que você colocou para todo mundo ver? E se tiver errado? Você colocou bem comportada e pica-pau, pica-pau. Sim, mas esse bem comportada não é substantivo, é uma palavra composta, Cauã, mas não é substantivo porque é uma característica, Pode tá? Então mostrar é o adjetivo, tá? E na letra B você colocou criança e bichos, tá certo? Tá bom? Dúvidas? Podemos ir para a questão 2, ó. Releia esse trecho da notícia. O original tem 54 páginas, contém poemas manuscritos e ilustrações recortadas de outros livros, que serviriam de referência ao ilustrador da obra. Os poemas, com rimas simples, que facilitam a memorização, falam de brincadeiras tradicionais, bichos e relação com a família, né? O que é um poema falando nisso? O que seria um poema? Alguém consegue explicar para mim o que é um poema? É uma história em versos? Isso, então qualquer apresentação em verso, né? Então, verso uma, é cada linha, né? Fala, é uma Renato. história em versos e tem rimas. Não necessariamente precisa de rima, mas pode aparecer a rima. A rima é quando o som final da palavra tem o mesmo, os sons parecidos, né? Por exemplo, café rima com Pelé, né? É. Isso, tá? Depois a gente vai falar bastante de texto poético. O poema, então, é o texto feito em versos, tá? Poesia, pessoal, é diferente de poema, porque qualquer coisa pode ser poesia, não necessariamente um texto escrito. Se eu pegar, por exemplo, uma letra de música, uma música, pode ser poesia? Pode. Uma apresentação de uma dança de balé, por exemplo, pode ser poesia? Também pode. Então, poesia, qualquer produção, qualquer manifestação artística, tá? Que tenha sentimento, que as pessoas se emocionem, que quer transmitir, de certa forma, alguma sentimentalidade, tá? Isso é poesia. O poema é Professor, o texto escrito em verso. Fala, Bianca. eu coloquei comum porque não é uma palavra específica, tá certo? Calma que a gente não chegou na pergunta ainda, ó. As palavras poemas, ilustrações e rimas são substantivos próprios ou comuns? Muito bem, Bianca, são comuns. Por quê? Porque existe um monte de poema, não existe? Não existe um monte de ilustrações, um monte de rimas. Então, todas as palavras que são genéricas, que não são específicas, como a Bianca falou, a gente chama de substantivo comum. Tá? Agora, quando a gente dá um nome para
por exemplo, um poema. Eu posso falar o poema vou escrever um poema sobre o sexto ano. Que título a gente poderia dar para um poema do sexto ano? Turma do Barulho. Turma do Barulho. O sexto ano mais Miguel, simpático você é do inteligente, mundo. parabéns. Né? Então, Turma do Barulho é um nome, não é? Então, daí vai ser um substantivo próprio, porque é o nome do poema, né? O sexto ano mais simpático do mundo é o nome do poema. Então, tudo isso vai ser o meu substantivo próprio. Então, quando eu dou o nome, né, uma forma mais específica, é próprio. Quando é algo mais genérico, a gente chama de substantivo comum. Então, aqui está falando, as palavras são substantivos comuns, elas representam coisas que não são únicas. Por quê? Porque existe um monte. Oh, acho que todo mundo acertou essa, hein? Parabéns, essa eu fiquei feliz. Comum, comum, comum. Só o Léo que não entendeu. Agora você entendeu, Léo? O que é um substantivo comum? É todo aquele que pode indicar qualquer ser, tá? Leonardo é um substantivo comum ou próprio? Hein, Léo? O Léo tá aqui, né? Falei com o Léo hoje. Coloquei isso e não salvou. Não tem problema, tá? Então, Leonardo é comum ou próprio? Cadê o Léo? Fala, Léo. Eu acho que ele tá sem microfone. Ah, próprio, mas ele respondeu aqui, ó. Muito bem. No chat. Tá? Agora, aluno é comum. Agora, se eu dou um nome para o aluno, é próprio. Certo? Já vi que vai ter um monte de 10 nessa prova, hein? Daí, tem mais alguma letra aqui na questão 2? Não, né? Então, questão 3. Retire do segundo parágrafo 2 substantivos próprios. Aí é fácil, né? A gente coloca tudo aquilo que dá nome, algo específico. Então, eu tenho, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo é um nome. Lobato, que é o nome do escritor, né? Brasil, que é o nome do país. Aqui vamos ver, ó. Professor, Fabrício, Oi, pode falar. eu estudava no colégio Monteiro Lobato. Então, o cara que chamava Monteiro Lobato, ele criou aquela escola. Ele era um escritor muito importante, né? Ele que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, professor, lá na minha escola antiga, Monteiro Lobato, tinha um monte de negócio do sítio Pica-Pau Amarelo. A gente foi um lugar que era do sítio Pica-Pau Amarelo. Eu acho que quando ele morreu, a minha escola fez uma homenagem dele. Que legal, muito bom. professor, Fala, Bianca. eu coloquei Monteiro Lobato e Brasil. Tá certo? Tá certo, isso mesmo, tá? Uma coisa que eu reparei, esse daqui eu vou puxar a orelha, hein? Se acontecer na prova ou qualquer texto de vocês, letra maiúscula, tá? Qualquer nome próprio, substantivo próprio, letra maiúscula, tá? Então não esqueçam disso, por favor, isso é um erro gravíssimo, tá? Então cuidado, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo com minúscula, vi vários aqui, tá? Que às vezes a gente acha que é do hábito, né? Eu sei que vocês sabem, né? Mas às vezes no hábito de escrever como está usando o celular ou o computador, né? Vai por impulso e acaba esquecendo, né? Que é com letra maiúscula. Dúvidas? Fácil, né? Na prova, pessoal, tem acho que umas 3 questões de substantivo, tá? Para indicar a classificação mesmo de substantivo, tá? Então, tem lá um exercício, por exemplo, que tem um texto, eu grifei vários substantivos no texto, vocês vão ter que escrever para mim qual a classificação. Você vai dizer para mim se é próprio, se é composto, se é abstrato, tá? Então, isso, quando a gente fala em classificação do substantivo, é disso que nós estamos falando, tá bom? Quem poderia ler para mim esse trecho, por favor?
Quem se habilita a ler? Posso? Pode, Bianca. Calma aí. Por um instante, o fantasma de Carterville ficou completamente imóvel, em natura indignação. Então arremessou o fracasso violentamente sobre o Asco. seu polido e fugiu do corredor, emitindo gemidos roucos e projetando uma luz verde medonha. Porém, ao chegar no alto da grande escadaria de carvalho, uma porta se abriu. De repente, duas pequenas figuras vestidas de branco apareceram em um grande travesseiro. Passou-lhe rapidamente zumbido rente à cabeça. Isso, muito bem. Então, no texto, né? No diz abaixo todos os substantivos presentes no trecho. Então, era para copiar todos, ó. Então, vamos ler aqui de novo, ó. Eu tenho instante, substantivo, fantasma, Canterville. O que mais que a gente tem aqui, ó? Indignação. Por que que a palavra imóvel não é um substantivo nesse caso? Porque Quem ele tá é fazendo isso? Porque não tá no imóvel de casa. Isso, porque não é um imóvel de casa, ele está falando que é uma pessoa que está sem se mexer, né? Então é uma característica da pessoa. Então ele está imóvel, que ele não está se mexendo. Se é característica, substantivo. Opa, olha eu errando. Se é uma característica, é um adjetivo. Certo? Tá? Então a gente tem, ó, indignação, frasco, chão, corredor, gemidos, luz, alto, escadaria, carvalho, porta, figuras, branco, travesseiro e cabeça. Tá? Esses são substantivos. Acho que a maioria colocou exatamente isso mesmo, ou faltou um ou outro, né? O que não pode é colocar coisas que não são substantivos, né? Então, por exemplo, passou-lhe. Passou-lhe é verbo. Natural é característica. Acho que muitas pessoas colocaram natural, ó. Natural é adjetivo, tá? Você achou só isso, JP? Tem um monte de substantivo. Mas tá valendo, tá? Importante, só para eu ter uma ideia do que vocês estão entendendo, tá bom? Dúvidas por enquanto? Estamos nas 5 ou nas 6 mesmo, né? 5, né? O melhor, essa daqui muita gente errou, mas é justificável, né? Então, ó, 64% da sala acertou. Como a gente poderia conceituar substantivo, né? O melhor conceito para substantivo está na opção. É a palavra que nomeia todos os seres reais ou imaginários, os sentimentos, os lugares, as coisas, tá? É a palavra que nomeia os seres ou objetos. Também tá certo, mas aqui tá pedindo, ó, o melhor conceito. Então, a resposta mais completa, tá? Então, essa é a segunda aqui, porque ele nomeia seres e objetos também. Porém, né, substantivo indica sentimentos, lugares, qualquer coisa que dá nome, a gente pode chamar de substantivo, certo? Questão 6. Qual substantivo foi retirado no trecho? O original, que tem 54 páginas, contém poemas manuscritos e ilustrações recortadas de outros livros, que serviriam de referência ao ilustrador da obra. Então, aqui, o original, o quê? A gente está falando de um livro original. Então, ele não quis colocar aqui o livro original, mas a gente sabe que livro, né? É que ele está se tratando do livro que é o original, tá? Por uma questão de organizar as palavras, de coesão, tá? Então, se esse original se refere ao livro, acho que a maioria acertou também. Olha que sala esperta. Aqui você falou
o Guilherme, poemas, né? Tem sentido também, né? Porque o livro é de poemas, né? Entendi seu raciocínio. A obra, Gustavo, tá certo também, que a obra é o livro, né? Tá, mas livro, mas quanta interrogação, Leonardo. Espero estar tirando todas as suas dúvidas hoje, hein? Ele tá falando que não tá salvando. Mas tá salvando a interrogação, né? Se salva a interrogação, tem que salvar a resposta também. Mas nós estamos aprendendo a mexer nesse Geek One, então, por enquanto, todo mundo está perdoado se fizer alguma coisa errada, inclusive eu, né? Que eu posso fazer muitas coisas erradas. Se você fizer coisa errada, eu perdoo. Eu não sei os outros, mas eu perdoo. Certo, Léo, tá certo, tá certo. Você está copiando e não está salvando. Depois a gente vê nos próximos exercícios que a gente for fazer. Nessa semana não, né? Nem na outra, acho que semana de prova ainda, mas quando eu tiver, a gente testa antes, tá? Para ver se está tudo certo. Pessoal, ó, a gente não vai parar. Agora seria um intervalo, né? 9h20. A gente vai continuar, depois a gente acaba a aula mais cedo, tá bom? Ou vocês estão desesperados para ir ao banheiro e tomar uma água. Daí a gente para. Ô, professor, pode ficar aqui? Pode Oi? ficar. Não, vamos continuar. Depois a gente termina a aula antes, melhor, né? Porque senão a gente acaba se distraindo muito. Se quiser tomar uma água no banheiro, daí vai, não precisa nem avisar, tá? Sai, volta aí e continuamos aqui. Tá Até bom? tem uma garrafinha aqui pra mim que eu já sei que eu vou querer sair pra beber água, já tenho uma garrafinha. Vai, tá? Vamos continuar aqui então, ó. Voltando aqui. Complete as frases com substantivo derivado da palavra destacado, ó. Quem está triste sente o quê? Tristeza, muito bem, Bia, ó. Então, eu tenho aqui o meu adjetivo triste, eu posso formar um substantivo a partir dele, né? Esse substantivo é um sentimento, né? Então, é um substantivo abstrato, porque eu não posso pegá-lo. Além dele ser derivado, né? Ele também é um substantivo abstrato. Então, tristeza deriva de triste. Quem está alegre sente alegria. Eu acho que a maioria acertou. Saúde. Quem é feliz possui felicidade. Tá entendendo, JP? Se você que está colocando umas respostas que não estão tão dentro do contexto, tá? Daí se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? O indivíduo tranquilo expressa tranquilidade. Tranquilideza? Tranquilidade. Tá? Nossa. Eu imagino agora. Tranquilidade. Aqui o JP colocou calma, né? É que assim, está certo, né? Tem sentido o que ele colocou, né? Porém, né, para seguir, se eu seguir o adjetivo, né? A palavra mais adequada seria tranquilidade, mas dentro do contexto é aceitável também, tá? Fabrício, tranquilidade, eu tô imaginando assim, você tá com tranquilidade hoje, filho? Ah, eu tô bem tranquilidade, mãe. Tranquilidade. A pessoa que é delicada tem delicadeza. Olha, todo mundo acertando também. Suavidade. É um substantivo, JP, mas acho que não se encaixa muito aí não, tá? Nesse sentido. Dedicamento, Rafa, não existe essa palavra, mas entendemos o que você quis dizer, tá? Então, delicadeza. Olha aqui, delicadeza, pessoal, é com Z, tá? Só uma dica para vocês, ó, todos os substantivos abstratos que têm essa terminação, né? Esa, né? Então, sutileza, delicadeza, beleza, sempre vai terminar com Z, tá? Nunca com S, tá bom? O que é concreto pode terminar com S, por exemplo, calabresa.
Calabresa termina com S porque é concreto, tá? Agora, malvadeza. Malvadeza termina com Z porque é abstrato, tá? Então, sempre o substantivo abstrato termina tem Z, tá? Não é S, tá? Então, não pode errar mais isso também, certo? Questão 8, questão 7, alguma dúvida? Tá fácil, né? Quem pode ler, quem pode ler, quem pode ler? Professor, tem uma dúvida, professor. Oi, pode falar. Por que tem vezes que, tipo, tem X e tem som de S? Depende da palavra, da onde a palavra veio, né? Então, assim, tem algumas regras que a gente vai aprender no decorrer do ano, né? Mas muitas vezes nem tem regra para isso, é porque na língua portuguesa existem palavras que vieram de outros lugares. Então, a gente tem palavras que vieram do grego, do latim, né? Até palavras estrangeiras que a gente acaba adaptando para a nossa língua. Então, não tem uma explicação lógica a algumas palavras. Então, a gente acaba sabendo, né, o som, né, da palavra pelo uso no dia a dia mesmo, tá? Existem algumas regras que a gente vai aprender, tá? Mas a gente aprende a escrever muito com o passar do tempo, lendo, né, usando a palavra, né? Então, hoje, acho que todo mundo sabe que casa é com S, né? Por quê? Porque desde o primeiro ano você escreveu a palavra casa. Então, a gente nem precisa saber, né, o porquê que é com S, né? O que é, JP? Desculpa. Eu sempre achei que casa era com C cedilha. Casa com C cedilha? Eu também achava que casa era com Z. Casa com Z? Não é, não. Vocês sabem que é com S. O Miguel, casa é com 2 S's. Ai, ai, ai. Não fala isso que eu fico Casa com 2 nervoso aqui. Certo? Vamos continuar, então? Respondi sua dúvida, Carla? Que assim, algumas regras a gente vai aprendendo. Então, algumas palavras têm som de X, outras têm som de Z. Não tem uma regra específica, tá vendo? A gente fala da etimologia da palavra, da onde essa palavra veio, tá? E a gente aprende o som utilizando a palavra. Não tem regra para isso. Ok? Vamos continuar. Alguém falou alguma coisa? Dúvida? Eu pedi para alguém ler, né? Quem que pode ler? Quem? Eu. Pode ler, eu. O dia tinha sido quente e ensolarado, e, no frescor do anoitecer, toda a família saiu para um passeio. Só voltaram para casa às 9 horas, quando fizeram uma rápida ceia. Muito bem. As palavras quente e ensolarado são adjetivos, tá? Elas dão uma característica, certo? A qual substantivo? Então, eu tenho aqui, vamos dar uma olhada, ó. Ensolarado e quente. O que está ensolarado? Oi? Posso falar? Pode. Dia e ceia. Então, o primeiro dia, né? Então, o que é quente e ensolarado? O dia. O que é rápida? Ceia. Ceia. Então, ó, o adjetivo ele vai se relacionar sempre com um substantivo, tá? Eu acho que a maioria acertou. Era para classificar? Não, nem precisava classificar. Tem gente que classificou aqui, ó. Muito bem. Ótimo. Sexto ano vai tirar 10 em todas as provas agora, hein? Fala amém, gente. Vocês têm que falar amém para as coisas acontecerem. Amém! Amém. Amém, porém não cria esperança. Amém com N. Amém com N. Ai, que eu fiz aqui que eu Com N. diminui. Amém com acento circunflexo. Meu Deus, aí não, né? Uma carta para você. Leia para nós, Cauã, por favor. Conheça um documento importante para todo mundo. Pessoas de vários países se reuniram para escrever a Carta da Terra, um manual de instruções para melhorar o planeta.
que agora ganhou uma versão feita especialmente para as crianças. O documento foi escrito por cidadãos de 46 países e rodou os 5 continentes, até ficar pronto. Ele nos lembra de que os povos, os animais e as plantas formam uma grande família, que é a nossa casa e a terra, e que temos a importante tarefa, respeitar a natureza e manter a paz, para que todos tenham melhores condições de vida. Muito bem. Daí perguntas pessoais. Na sua opinião, qual seria a importância da Carta da Terra no Brasil? Nós lemos, quando nós estávamos na escola ainda, o texto da Carta da Terra para as crianças, né? Está até na nossa apostila, né? Na opinião de vocês, qual que é a importância da Carta da Terra no Brasil? Posso ler a resposta de alguém? Pode. Sim. E quem que eu posso ler? Olha o que a Bia colocou. A Bia está acertando todas. A importância da Carta da Terra é melhorar, faltou um R aqui, o planeta, e que as crianças possam ajudar a natureza, os animais e o meio ambiente. Muito bem, Bia. Professor, Oi, eu só coloquei melhorar o país. excelente. Bem resumido, mas correto, tá? Carol, preservar a natureza, melhorar as condições humanas, perfeito. Sabe uma coisa que eu estou percebendo que vocês estão esquecendo também? Por conta, né, do hábito que a gente tem de escrever no WhatsApp, escrever no computador, de não colocar ponto final, tá? Cuidado, gente, coloca um pontinho final sempre na... Terminou uma frase, ponto final, tá? O Eliabe, fazer com que as pessoas tenham mais consciência em preservar o meio ambiente e manter a paz com todos. Olha que bonito, né? Gabi, conscientizar as pessoas a manter o planeta limpo, muito bem. A Júlia, mostrar a importância de cuidar do planeta, excelente. Tem vários aqui, acho que todo mundo colocou muitas coisas ótimas nesse sentido, tá? JP, agressões com 2 S, tá? Quando a gente está com dúvida, pessoal, numa palavrinha, abre o Word. Tá, coloca lá no Word que automaticamente ele corrige. Quando a gente estiver falando, fazendo alguma atividade pela internet, dá para usar o Word como um bom dicionário, tá? Às vezes alguma coisinha acontece, né? Um dedo que escapa aí, a gente acaba escrevendo errado, né? Mas faltou um C aqui, Rafael. E conscientizar com Z, tá? Mas tá ótimo. Belas respostas, tá? E a última. Ah, não, tem mais aqui, né? Na questão 9, a gente tem mais a B e a C. Vamos lá, na B e na C. Localize agora os substantivos abstratos. Sempre que eu falar de substantivo abstrato, pessoal, primeiro, substantivo, nome, nomeia seres, sentimentos, né? E abstrato é aquilo que vai depender de outro ser para existir. E a gente não pode tocá-lo, né? Ele é sentido, tá? Então, eu tenho instruções. As instruções dependem de outro substantivo para existir. Professor, você pulou a B. Eu pulei a B. Oh, meu Deus do céu, tô comendo a B. Vamos fazer essa daqui primeiro, depois a gente volta na B, tá? Só para eu não perder o raciocínio. Tá? Então, eu tenho aqui instruções, condições, vida e paz. Tá? Esses são abstratos. Tem gente que colocou aqui respeitar, Bia, respeitar é verbo, tá? Vida, paz, cara, respeito, paz e vida, paz e vida. Conheça, respeitar, conheça é verbo, respeitar é verbo e melhorar é verbo. Gil, paz e vida. Muita gente colocou respeitar. Tomar cuidado só para não confundir com verbo, tá? Documento, JP, a gente pode pegar no documento, então ele não é abstrato, ele é concreto, tá? Muitos verbos, a interrogação do Léo aí de novo. Países é abstrato ou é concreto? Hein?
Quem pode me explicar se países... Abstrato. Dato? Abstrato. A gente não pode pegar no país? O país de outro Pode substantivo. tocar. Você pode tocar nele, no chão do país. Ah, então é abstrato, tá? Então, esse sentido de tocar, a gente tem que tomar muito cuidado também, tá? Por exemplo, Deus. Deus é abstrato ou é concreto? Abstrato. Você pode sentir ele, não pode ver nem tocar. Mas Deus depende de outro ser para existir? Não. Concreto, tá? Então, sempre faz essa pergunta também, se depende de outro ser para existir, tá? Então, Deus não depende de ninguém. Então, Deus é concreto, tá? E o vento? Concreto ou abstrato? Hein? Abstrato. Vento é abstrato? Você não consegue sentir o vento? Tocar nele. Ah, mas você sente ele, não sente na sua pele quando vem o vento? E também ele não depende de outro ser para existir. O vento é o vento, ele existe por si só, né? Países é concreto, né? Concreto, países é concreto, tá? Dúvida em abstrato e concreto, pessoal? Na prova, ó, acho que tem umas 2 questões sobre substantivo abstrato e concreto, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar, substantivo concreto, tudo que é tocável, tudo que não precisa de outro ser para existir. Daí, se você Professor. pensar assim, oi, Você já falou AB? ainda não. Vou falar agora, tá? Então, concreto, ele não depende de nada para existir, é o substantivo formado por ele mesmo, né? Então, ele pode ser tocado nesse sentido, tá? O abstrato, ele vai depender de outro ser para existir, tá? Então, tem 2 questões na prova que vocês vão precisar lembrar desse conceito, tá bom? Então, anotem aí para não esquecer de estudar. A B, retire do texto substantivos concretos. Tem um monte, ó. Documento, mundo, pessoas, países, carta, terra, manual, planeta, versão, crianças, documento, de novo, cidadãos, continentes, povos, animais, plantas, família, casa, terra, de novo, tarefa e natureza. É mais fácil a gente lembrar que o concreto, tudo que é tocável, tá? Daí, nesse tocável, você sempre se questiona um pouco mais, tá? Mas esse tocável, ele existe por si só? Ah, mas ele não é tocável, mas ele existe por si só? Se existir por si só, ele vai ser concreto, tá? Se não existir por si só, se depender de outro substantivo, ele é abstrato. E o abstrato sempre está relacionado mais a sentimentos, né? Acho que 90% dos substantivos abstratos são sentimentos, tá? Daí toma cuidado, né? No exercício que a gente fez anterior, ó. Feliz não é substantivo abstrato. Feliz é adjetivo. Felicidade é um substantivo abstrato. Certo ou não? Deixa eu olhar para a cara de vocês para ver se eu estou vendo alguma interrogação. Estou vendo uma interrogação na cara do Gustavo. Fabrício, Oi. olha quem está aqui do meu lado para aprender português também. Peraí, deixa eu ver. Quem que tá aí do seu lado? Ah, um cachorrinho. Oh, meu Deus do céu. Que quietinho. Que comportado que seu cachorro. É uma cara de velho? Meu cachorro tá lá fora, não quer aprender nada. Meu cachorro tá dormindo. Ela é muda. Ah, ela é muda. Que bom, né? Pelo menos Ela não não fica late, gritando. não chora. O que apareceu aqui em casa também, ele é mudo. Ele é... Não, essa aqui é minha mesmo. Porque o meu que eu tinha ano passado, ele morreu, né? Que tinha um cocker. Daí, esse ano apareceu, abandonaram um no portão. É um vira-latinha. Daí, a gente tá cuidando. Se ele aparecer aqui, eu mostro para vocês. Mas ele tá
Deve estar dormindo em cima do sofá. A minha também. Se alguém senta no sofá, ela tenta subir. O professor, o meu é assim, ó. Todo mundo sai do sofá, vai pra algum lugar, ele sobe. Daí quando minha mãe vê ele sai correndo. Como que é o nome do seu cachorro, Cauã? Como? Rabito. Ah, verdade, você tinha O falado. meu também, ó. O meu é assim, ó. Ele tem um cantinho só pra eles. Dormindo. Daí, quando o macho gosta de, quando a gente deita no sofá, ele sobe Fabrício, do nosso lado. Oi. Cabeça aí na minha barriga. eu tenho 3 cachorros. Um é o Border Collie, outro é uma mistura de Border Collie e vira-lata, e outro é Poodle. O Poodle chama Harley. O Border Collie misturado com vira-lata chama Paul. E o meu Border Collie o nome dele é Dengo. Quanto cachorro. E ó, falando em nome de Eu tenho mais cachorro. 13 gatos, beleza? Nossa, Ô, quanto Fabrício, bicho. Desliga o microfone, ô Renato, por favor. Fabrício, o meu Oi. cachorro chama Soluço, da raça Greyhound, é a irmã dele, que é muito menor que ele, chama Cacau. Oh, meu Deus, que legal. Então, todos esses nomes que vocês falaram aí, pessoal, são substantivos próprios, né? O nome Professor, próprio. A palavra cachorro é um substantivo comum, porque existe um monte de cachorro. É um substantivo simples, porque uma única palavra, não é? É. Também é um substantivo concreto, porque a gente pode pegar no cachorro. professor, Então, o mesmo substantivo pode ter mais de uma classificação. Fala, Cauã. o meu cachorro, quando ele tá dormindo, algumas vezes ele sonha, daí ele começa a fazer um barulho de soluço. Ele tá sonhando com você. Fica fazendo barulho de soluço. Normal do cachorro, Cheiro né? e fazendo barulho de soluço. Tudo bem, pessoal. Vamos continuar aqui então, ó. Falta a questão 10, tá? Pra gente terminar essa explicação de substantivo. Daí eu vou passar uma atividadezinha bem de boa pra gente começar a semana, tá? Olha só. Considerando os substantivos a seguir, indique o que se pede. Então, eu tenho Maria, criança, escola, casa, menina, caminho, barriga, fantasmas, medo, tolice, fadas, monstros, paz, tranquilidade, justiça e bondade. Isso foi Fabrício, muito parecido na prova, tá? eu Oi, tive mais dificuldade. teve dificuldade nesse? Tem uma lista, e nessa lista você tem que classificar os substantivos, tá? Tá pedindo 2 substantivos abstratos. Eu tenho mais de 2, tá? Eu tenho medo, tolice, paz, tranquilidade, justiça e bondade, tá? Mas tá ficando só 2. Daí eu coloquei só 2. Só 2, a maioria colocou 2, e a maioria, ó, acertou. Muito bem. Casa não, JP, casa é concreto. Sempre lembra, ó, concreto que pode ser pegado, que é tocável. Ser pegado não, ser pego, tá? Aqui, acertou, acertou. Muito bem. Ô, professor, eu pus medo e tranquilidade, tá certo? Certo. 2 substantivos comuns. Criança, escola, casa, menina, caminho, barriga. professor. Então, oi, Não era pra aula já ter acabado? para a aula. Lembra que eu falei que a gente vai continuar, depois vocês vão sair mais cedo, eu dispenso mais cedo, tá? É 2 aulas, né, Fabrício? São 2 aulas, para não cortar a 20 minutos gravação. mais cedo, Fabrício. Ah, entendi. Como a gente está gravando, porque o Eliabe não conseguiu acessar a aula, né? Para não ficar cortando o vídeo, tá? Olá, Eliab. Prazer. My name is Tá. John Cena. Então, concreto, comum, na verdade, está pedindo aqui, né? Tem vários que vocês colocaram. Muito bem. 2 substantivos concretos, poderia ser os mesmos, né? Tudo que é tocável, ó. Criança, escola, casa, menina, caminho, barriga, fantasmas. E a fada, hein? Fada é concreto?
É? Você Na consegue? verdade, ela é concreto e não existe. Como que não existe fada? E monstro? Não existe monstro? Eu acho que não existe. Lógico, o que mora debaixo da sua cama? Um monstro, não mora? Existe mundo, tá bom? Algumas das minhas roupas. Nossa, que medo debaixo da sua cama. Alguns dos meus brinquedos saem à noite pra pegar. Um caminho. O monstro que mora embaixo da minha cama É o quê, Gustavo? Então, monstro e fada são substantivos O meu concretos. Thanos sai a pegar infinito. Maioria acertou. Quem colocou fadas, monstro. O Léo, interrogação. De novo. Tudo bem. O Vic. Quem que eu não falei com o Vic hoje? Tudo certo aí, Vic? Se não me engano, ele não tem áudio, ele tem que ficar mandando mensagem no chat. Mas ele tá me ouvindo, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês, ó, cuidado com esses chats aqui que depois fica tudo salvo, tá? Não escrevam besteira aqui não. Vamos lá, continuando então. Próxima questão. Opa, será que eu pulei? Não, né? Essa mesmo. Substantivo próprio, um só, né? Então poderia ser Maria. Maria. Menina, não, Gabi. Menina é o simples, né? Porque é uma única palavra. E também é o comum, porque existem várias meninas, né? Tá, Maria, fada. Se fosse o nome da fada, se uma pessoa se chamar fada, daí sim. Professor, Oi. então, substantivo simples é tudo que é uma palavra. Então, tipo assim, tudo que tem só uma palavra é substantivo simples? Todos os substantivos que são formados por uma única palavra podem ser chamados de simples. Isso mesmo. Tá? Instituto é simples? Instituto simples. Isso mesmo. Agora, voltando aqui, ó, dois substantivos derivados. O que a palavra derivado lembra? Que veio de alguma coisa, não é? Essa alguma coisa pode ser um substantivo ou não. Eu posso formar um substantivo através de um adjetivo, né? Então, tolice vem de tolo, tranquilidade vem de tranquilo, bondade vem de bom e justiça vem de justo, tá? Então, esses substantivos aqui são derivados porque derivam de uma outra palavra, que pode ser substantiva ou não, tá? Acho que a maioria acertou. Gui, fadas e monstros, não, tá? Aí, muito bem. E acabou já? São só isso? Tá muito fácil. É só até E? Ótimo, muito bem, pessoal. Alguma dúvida sobre substantivo? Não. Podemos acabar a aula já? Não. Daqui a pouco vai acabar 10 horas, tá? Tem 15 minutinhos ainda, eu quero já adiantar com vocês uma explicação. E daí hoje, tá? Eu vou pedir para vocês. Vocês assistem televisão ainda ou não? Sim. 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 É por isso que a gente assiste TV. O que vocês assistem normalmente? Programas de TV aberta? Anime. Netflix? Filme. E assim, a atividade que vocês vão fazer hoje, vocês vão precisar prestar atenção, deixa eu falar. Na atividade que vocês vão fazer hoje para mim, vocês vão ter que prestar atenção em algum programa que vocês assistem no dia a dia. Prestar atenção e anotar pelo menos 10 substantivos. Então, por exemplo, vou assistir uma série na Netflix, né? Então, uma série da Netflix, você vai lá e vai anotar 10 substantivos que aparecem na série, tá?
Isso é a tarefinha que vocês vão fazer hoje à tarde, pode me enviar até amanhã, tá? Diz qual substantivo você quer? Tem que te enviar? Enviar? Tem que te enviar? Qualquer, tem que me Pode ser. enviar. Vamos fazer assim, não precisa. Opa, deixa eu falar. Não precisa me enviar, então. Daí amanhã, anotem, daí amanhã a gente vai comentar sobre esses substantivos, tá? Fabrício, qual que é o substantivo? Qual que é o substantivo? Qual que você quer? O que aparecer no seu programa de televisão. Qualquer classificação, pode ser simples, próprio, não tem Fabrício, problema. Professor, me responde uma coisa. Ele se Fala, refere Cauã. Espera um pouquinho. Suspeito. Suspeito é substantivo? Olha, depende do sentido, né? Então, se a gente falar assim, o suspeito foi preso. Não, O suspeito, daí vai ser o nome, né? Agora, se eu falar assim, ó, Cauã é Atenção, gente, o microfone, por favor. Desculpa aí. Rafael, microfone. Não come meu JP. Desliga o microfone um pouquinho para eu terminar de concluir meu raciocínio aí. Obrigado. Então, Cauã, ó, se eu falar assim, o suspeito foi preso, daí sim, tá? Daí vai ser um substantivo porque está indicando um nome. Agora, se eu falar assim, Cauã é suspeito de colar na prova, vai ser substantivo? Não, porque vai ser uma característica do Cauã. Tá dando uma característica para o Cauã. Cauã é suspeito, tá? Daí sim. Daí vai ser um adjetivo e não um substantivo. Certo? Quem ia perguntar alguma coisa? Era eu. Eu, quem? Renato? Fala, Renato. Você quer qual substantivo? Simples, Quero um. composto? Espera só um pouquinho, JP. Você já fala, porque o Renato falou primeiro, tá? Qualquer substantivo. Pode ser simples, como eu quero que você anote só. Depois, na aula de amanhã, a gente vai classificar. Vocês vão falar alguns para mim. E daí vocês vão me... Pode ser qualquer programa de TV? Qualquer programa de TV que você assista normalmente, né? Na aula eu vou ligar a TV no desenho lá e vou anotar. Isso, tá? Isso vocês vão fazer hoje à tarde, tá? Então, simples, né? Não vai atrapalhar a vida de ninguém. Fala, JP. Queria que você repetisse só. Hã? Para eu repetir o que é para fazer? Você vai assistir, eu vou mandar no grupo depois, tá? Você vai assistir a um programa de televisão, que normalmente você assiste à tarde, ou um vídeo no YouTube, ou sei lá, uma mídia, qualquer coisa, na Netflix, na Amazon, qualquer lugar aí que você normalmente assiste, e daí você vai anotar para mim 10 substantivos que apareçam nisso, tá? Ô, professor. Renato. Entendeu? Obrigado. Professor. Oi. Então, eu já fiz esse trabalho aí. Você está muito rápido, né? Porque a gente tem uma tabelinha com os prazos aí, porque não pode ficar adiantando muita coisa. Professor, também. então já pode sair indo? Não, eu vou terminar de explicar ainda. Tem um monte de coisa para falar ainda. Sim. Aguenta aí. Oi. Daí quando... Daí você esperar pra mandar. Tá bom, tá? Mas assim, procure fazer as coisas no prazo, tá? Assim que eu fiz um pouco antes, pra depois eu não precisar fazer. Não, mas a gente segue o prazo para seguir o cronograma, né? Para não... Vamos lá, então, pessoal, o que eu queria adiantar com vocês, tá? Amanhã a gente vai falar sobre essa classificação dos substantivos ainda, mas eu queria explicar mais uma vez para vocês, né, como que uma palavra é formada. Porque a gente está falando de substantivo, né? E quando eu falei para vocês de substantivo simples e substantivo composto, né? Nós falamos do conjunto de palavras, né? O substantivo composto, ele precisa mais uma palavra. Vamos desligar o microfone agora, por favor. JP, obrigado. Isso, não fica o ruído aí, tá? Só vou sair da apresentação, acho que eu já saí da tela, né? Porque agora nós não vamos usar mais o Geek One. Quero que vocês prestem atenção aqui na lousa. Vou escrever bem grande para vocês enxergarem aqui, tá?
vou apagar com cuidado, porque esses dias eu estava apagando e a lousa caiu no meu pé. Ó, quase caiu de novo. Doeu? Não, que ela é leve. Era uma aula do primeiro... Opa, quase. Fabrício, Era caiu a aula... lousa com Z? Caiu. Era a aula do primeiro ano do ensino médio. Eram as primeiras aulas. Ainda bem que eles estavam meio dormindo, eles nem perceberam muito. Perceberam, né? Ó, vocês não vão ver minha cara, mas vocês vão ver a lousa aqui, tá? O que eu quero que vocês guardem a partir de agora, ó? Que toda palavra, ela possui um radical. O que é radical? Quem pode explicar para mim? O que seria esse radical? É o núcleo Núcleo do quê? da palavra. Núcleo da palavra? Podemos entender assim, pessoal, muito bem. Então, é aquela parte mais importante dentro da palavra, que a partir dessa parte eu posso formar outras palavras. Por exemplo, vamos usar a palavra vento. Substantivo abstrato, vento, né? Quais palavras eu posso formar com vento? Fale para mim uma palavra que é formada por vento. Ventania? Ventania. 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 O que mais? Eu falei primeiro. Mas vem. Ventilador, o que mais? Ventilar? Ventilar. Ventinho. Vem do verbo ventava, né? Então tem muita coisa que dá para formar com vento, certo? O que tem em comum aqui, ó, entre o vento e essas palavras? Essa parte, ó, o vento. Ventilação. Oni. Aí, ó. Então, ventilação também, ó. Então, todas essas palavras têm essa parte aqui, o vente, ó. V-N-T. Não tem aqui? Não tem aqui? Não tem aqui, ó. Todas têm. Essa parte aqui é a parte mais importante dentro da palavra, tá? Essa parte mais importante a gente chama de radical. Certo? O que é um radical? Eu vou perguntar na prova isso. Tem um exercício lá para você indicar o radical da palavra, tá? Então, radical é aquela parte da palavra mais importante que eu posso formar outras palavras a partir dela. Ok? O que é radical? Radical é a parte mais importante dentro de uma palavra e através dessa parte eu posso formar outras palavras, tá? No caso aqui do vente, ó, vente é o meu radical, ok? Colocar outra palavra aqui para a gente indicar o radical, para ver se vocês estão entendendo mesmo o que é um radical. Vamos usar a palavra alegre. Adjetivo alegre. Qual que é a parte mais importante de alegre que eu posso formar outras palavras? Alegria. Onde acaba? Acaba no R. No R. Isso, ó. Então isso daqui é o meu radical, certo? De alegre eu posso formar alegre, alegria, alegremente. Alegrador. Ah, não, não é. Alegrador, diz alegrinho, tá? Então, isso é um radical. Aleluia. Claro que é um radical. Tenho 5 minutos para explicar para vocês as partes da palavra além do radical, mas eu preciso que vocês entendam o que é o radical. A gente formar uma palavra com radical? Isso. Então, radical é aquela parte que forma as palavras. Tá? Na prova, o que eu vou pedir?
para você identificar o radical. Tem uma alternativa lá que você vai ter que saber o que é o radical, tá? Isso é a base quando a gente estuda a formação de palavras, tá? Se não souber o que é um radical, a gente não vai entender nada da outra parte. Dúvidas ou não? Posso seguir? Não. Absoluta? Então, tá. Quando eu falo em formação de palavras, além do radical, eu tenho também os termos chamados de afixos. Então, cuidado, pessoal, que são muitos nomes novos, né, que a gente pode confundir, tá? Então, uma palavra, ela vai ter o radical e ela vai ter também os afixos. O que são esses afixos, tá? Se for ver, assim, para a gente poder lembrar o que seria esse afixo, né? O que está fixo da palavra, tá? Esses afixos, né? Eles podem aparecer antes do radical e eles podem aparecer depois do radical. Se eu pegar, por exemplo, a palavra infelizmente. Qual que é o meu radical de infelizmente? Feliz. Feliz? Né? Aqui, na verdade, o feliz ele pode ser considerado radical, né? Porque eu posso formar felicidade, é só uma alteração do S, tá? Então, posso dizer que o meu radical é a palavra toda feliz, tá? O que está antes do meu radical? O in. Como que eu vou chamar esse in? É um afixo, porém esse afixo tem nome de prefixo. Prefixo, tá? Pré, o que vem antes, tá? O que está depois do meu radical? Mente. Mente. O mente eu vou chamar de sufixo. Então, lembrem, ó. Prefixo, o que vem antes. Sufixo é o que vem depois. Existem palavras que têm só prefixo, existem palavras que têm só sufixo. Aí que vai aparecer o nome complicado que a gente estava vendo, né, na formação de palavras. Então, se eu tenho uma palavra que é formada só por prefixo, eu digo que a formação de palavras é por prefixação ou prefixal, tá? Então, as duas formas estão corretas. Se eu tenho uma palavra só com sufixo, derivação por sufixação ou derivação sufixal, tá? Se eu tenho os dois, nesse caso aqui a gente pode entender que tem o prefixo e sufixo, derivação por sufixação e por prefixação, invertendo, né? Depois a gente vai ver também... formar uma palavra. Como, Cauã? Não entendi. Fala de novo. Como pode formar uma palavra com isso? Como que eu posso formar uma palavra com isso? Eu não tenho o radical. O radical é a parte mais importante da palavra, não tem? Por exemplo, a palavra cachorro. Qual que é o meu radical? Cachorro, 2 E. Isso. Cachorro, com 2 R's, né? Eu posso formar cachorrinho, por exemplo. Cachorrão. Cachorrão. Esse inho aqui, ele tá antes ou depois do radical? Falta 1 minuto, Gustavo. Tá depois. Tá, se ele tá depois, sufixo. Aí, agora são 10 horas. A palavra cachorrinho é formada por sufixação. Certo? Sim. Certo. Tipo assim, se for um radical mais um afixo, como que pode cair na prova? Como que vai cair na prova? Tchau. Ó, eu vou colocar para vocês, não é para sair ainda não. Eu vou colocar amanhã, pessoal, amanhã que está programado, acho que nas próximas aulas, tá? A gente vai fazer a correção dos exercícios sobre isso, que vocês já fizeram no caderno de atividades, tá?
Mas na prova, eu vou pedir para você classificar. Então, eu vou colocar, por exemplo, lá, a palavra cachorrinho. Você vai dizer para mim que tipo de formação de palavra é essa. Ela é formada por sufixo. Então, derivação por sufixação, tá? Eu chamo de afixos. O que são os afixos, Cauã? Prefixo e sufixo. Eu tenho 2 tipos de afixos. Mas o vento, a palavra vento, que estava lá sua radical. Ventania é um sufixo também? Ventania, ó. Ia. Qual que é o radical? Vente, não é? Sim. Eu tenho aqui a palavra principal, a palavra primitiva é vento, não é? Então, se a palavra primitiva é vento, eu formei outra palavra através do vento. Esse ania aqui é o meu sufixo. Certo? Certo. Dúvidas? Amanhã a gente vai retomar isso daí, tá? Então, como a gente não parou para o intervalo, pessoal, você vai parar o vídeo aqui que eu tenho que mandar para o Iliab depois também, tá? Não é para sair ainda, calma, gente, que eu não terminei de falar. O Guilherme saiu. Calma, falta de educação sair assim. Já deu hora. Então, não esqueçam da tarefa, tá? Assistir a um programa de televisão e anotar 10 substantivos, tá bom? E já podem ir assistindo também o vídeo e estudando sobre formação de palavras, que é isso daqui, tá? Que a gente já, para não ter dúvida, tá bom? São muitas palavras complicadas. Então, estudem para chegar na aula e tirar as dúvidas, tá bom? Fala, Miguel. É para o que é mesmo de tarefa de casa? Você vai assistir a um programa de televisão e anotar 10 substantivos que aparecerem lá. O JP também saiu. Tá, obrigado. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida daí, ó, no mesmo esquema, pode ir perguntando no WhatsApp que eu vou responder. Tá? Tchau. Tchau, Fabrício. Tchau, professor. Tchau. Tchau, estou Professor. finalizando a gravação. Tchau.